Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você, bom dia, uma ótima terça-feira para todos os nossos amigos internautas. Esse é o terceiro programa da série de programas especiais para falar sobre as eleições de 2018. Teve o primeiro turno das eleições, no dia 28 de outubro o eleitor vai votar para eleger o presidente da República. Fernando Haddad e Jair Bolsonaro estão aí nas ruas para conquistar o voto do eleitor. Nós vamos bater um papo sobre esse assunto. Essa é a edição de número 75, né, desse programa especial, e esse é o terceiro programa especial para tratar das eleições. Eu convidei aqui o deputado distrital Chico Vigilante, reeleito deputado distrital, aumentou a sua votação em relação à última eleição, né, teve aí 20.975 votos. Aqui comigo também na bancada o presidente do Sintel DF, Brígido Ramos, que vai bater um papo com a gente, os nossos convidados, sobre essa eleição, já que nós estamos no segundo turno e a eleição acontece no próximo dia 28 de outubro. Brígido Ramos, tudo bem? Mais uma vez juntos aqui para discutir eleições. Em primeiro lugar, nós queremos dizer da nossa alegria de ter aqui o companheiro Chico, né? O companheiro Chico é companheiro de muitos anos e tem estado na condição de deputado. É por isso que eu falo, porque ele é, antes de tudo, um trabalhador. E nessa condição de deputado tem exercido essa função na defesa dos trabalhadores, na defesa da cidadania e por aí afora. Então, para nós, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, o Sintel DF, que tem muito a agradecer ao Chico por vários serviços prestados aos trabalhadores de telecomunicações. Em segundo lugar, dizer da nossa obrigação como sindicato de tentar esclarecer um pouco a população no sentido da importância da eleição. E agora, então, fundamentalmente, a eleição presidencial, onde nós vamos decidir quem vai tocar, de que maneira vai tocar o país. E nós já estamos vendo aí as propostas feitas pelos sindicatos e dá para a gente distinguir claramente qual que está do lado dos trabalhadores, da classe pobre, da classe humilde, e qual que está fazendo proposta, se fizer proposta, né, porque são apenas ameaças. Na realidade, o outro candidato, que a gente aqui não precisa dizer o nome, mas ele faz mais ameaças do que qualquer outra coisa. Inclusive ele usa uma frase que diz assim: o povo vai ter que escolher entre ter emprego sem benefícios e sem vantagens, sem direitos, ou desemprego. Ora, emprego sem benefícios, sem vantagens, sem direitos, é escravidão. Então o povo vai ter que escolher entre a escravidão ou o desemprego. É isso que está sendo proposto aí para o país. E é por isso que a classe trabalhadora tem que se indignar e tem que reagir a esse tipo de proposta, porque ele é objetivo. Amanhã, depois que esse candidato foi eleito, não adianta lamentar, de dizer, porque não sei o que eu não sabia. Não. Ele está usando, de certa maneira, com clareza, dentro da sua característica rude, mas está dizendo que a classe trabalhadora vai penar muito, mais do que já estamos penando. É bom a gente relatar que, por exemplo, a reforma trabalhista que foi implantada no ano passado, com a luta de todos nós aqui contra, ela ainda não foi implantada. A hora que ela foi implantada, a condição dos trabalhadores é muito semelhante à do Uber. Os trabalhadores todos vão ser Uber. Ou seja, vão trabalhar sem carteira assinada, sem condições, sem direitos, na hora que o patrão precisar. Na hora que o patrão não precisar, é igual motorista de Uber. Ele não é chamado. E depois, quando ele é chamado, ele vai receber pela hora trabalhada. É o que o Uber recebe, pela taxa que está ali. No caso do Uber é pior ainda, que a empresa é dos Estados Unidos e simplesmente repassa um valor daquilo que ele paga usando o valor do seu carro,
todos os impostos e tudo, não sei o quê. Então é muito importante a gente saber o que está à frente. Então nós não vamos votar simplesmente, como se diz assim, para destruir o PT. Eu vi até um debate muito importante apresentado dizendo, o PT vai sobreviver. Qualquer que seja a decisão da eleição. O PT já elegeu 4 governadores, vai eleger mais um governador, elegeu a maior bancada de deputados federais, então o PT vai sobreviver. Então quem está votando para destruir o PT está enganado. Vai se autodestruir. Essa é a verdade. Ok. Deputado Chico Vigilante, parabéns pela votação, parabéns pela reeleição. E o cenário é esse, né? Um cenário ainda muito complicado em relação à eleição que acontece no próximo dia 28. Né? Em primeiro lugar, dizer da minha satisfação de poder participar aqui desse programa da Rádio Sintel. Hoje, com um pãozinho de queijo, né? Pois é, está quentinho aqui, um chazinho, a menina trouxe coisa boa aqui. Porque através da comunicação de massas que a gente pode mudar as mentes das pessoas. E quem apostou primeiro nisso foi exatamente a burguesia brasileira, né? Os grandes empresários que são donos do monopólio das comunicações. Felizmente agora com a internet, a gente está quebrando isso, a partir do momento que via web, você pode ter uma rádio de um sindicato, levando as mensagens que devem ser levadas. Eu estava ouvindo o Brígido, na verdade esse movimento que está acontecendo no Brasil hoje, ele é um movimento pensado de fora do Brasil, e não é só para atingir o Brasil. Se pegar o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, pela importância estratégica que tem o nosso país, mas aconteceu a mesma coisa na Argentina. A Argentina pegaram o Macri, né? Falaram que era a solução para todos os problemas da Argentina. Em 2 anos de governo, jogou a Argentina na maior crise da história daquela nação, né? Com retirada de direitos, voltou para as garras do FMI. Mesma tentativa eles estão fazendo agora na Nicarágua, tentar derrubar um governo legitimamente constituído. Tanto aqui, o que aconteceu? Pegaram milhões de pessoas, a Globo incitando diretamente, por que não dizer, convocando as pessoas aos dias de domingo a sair de casa, ir para as ruas, vestido com aquela camiseta da entidade mais corrupta do Brasil, que é a CBF, e dizendo que estavam combatendo corrupção, né? Quer dizer, ficava vestido de pato. E dizendo lá que estava combatendo corrupção. Qual é o resultado disso? Dessa derrubada da Dilma? A reforma trabalhista. Que está aí, que ainda não foi, eu concordo com o Brígido plenamente, não foi implementada na sua plenitude ainda. Mas tem uma outra situação embutida na reforma trabalhista, que é a questão da terceirização sem limites, que é uma das coisas mais nocivas que já fizeram com os trabalhadores no Brasil. Mas além disso, se a gente não for às ruas, se não lutarmos com todas as nossas forças para a eleição do Haddad, as coisas poderão piorar um pouco mais. Eu vou relembrar um cenário. Eu vivi isso de perto, como dirigente sindical na época, ou melhor, eu já era deputado federal na época, né? O Brígido viu isso de perto aqui, quando o Collor tomou posse, não é? Tinha sido uma farra, vamos ganhar do Lula, que é analfabeto e tudo. Quais as primeiras medidas? Extinção de ministérios, milhares de servidores públicos em disponibilidade, ou seja, pega, deixar em casa, que é para mostrar que o servidor era inútil. Empresas estatais sendo extintas, estão acabando com os postos de serviço. Esse cenário poderá ser revisto, revivido, renascer no dia 1º de janeiro de 2019, se elegerem essa coisa que está aí, esse coiso que está aí disputando as eleições. Da poupança, que você não pode esquecer. Pois é, que esse cara, tudo indica que vem. Ele não tem uma proposta. Veja, os absurdos que surgem nos meios de comunicação, dizendo que vai incentivar e fazer o ensino fundamental à distância. Né? Será um governo. Eu tenho muito respeito pelos militares. Agora, determinadas funções não é função de militar. Aí o que ele já constituiu? Um triunvirato de generais, que é quem vão mandar no governo. Esse bobão desse elemento aí, que não sabe absolutamente de nada, vai ficar igual o Trump nas redes sociais, mandando mensagem, e os generais governando.
botar um general no Ministério da Educação, quer dizer, uma coisa sem propósito. Enquanto isso, o nosso presidente Haddad, nosso candidato, propõe para o Ministério da Educação um filósofo, né? O Mário César Cortella é um dos maiores pensadores e educadores desse país. Mas ainda tem mais. E tudo isso que nós estamos dizendo aqui, nós não somos profetas do Apocalipse. Mas outra coisa que vai acontecer, se esse elemento for eleito, ainda em novembro e dezembro eles vão fazer a reforma previdenciária. E vai ser mais dura do que aquela colocada pelo Temer. Portanto, acabou os trabalhadores, nós estamos alertando, nós estamos dizendo. Se quiserem acreditar na gente, ótimo. Se não quiserem, pague para ver e vão ver a desgraça que vai se abater sobre o Brasil. Mesmo porque, Brígido, parte dos parlamentares que hoje são deputados não foram eleitos. Talvez aí o pacote de maldades aprovando a reforma previdenciária. Isso que o Chico falou do ensino fundamental, né? A pergunta que tem que se fazer para o candidato que é militar é qual foi, onde que eles colocaram os filhos, em quais escolas? Nas escolas militares, que são das melhores escolas que tem no país. Pergunta se ele vai fechar as escolas militares e colocar os filhos deles no ensino à distância. O que tem aí é uma proposta clara de acabar com o ensino público. Entendeu? Todas as características que são fundamentais para uma criança, que a principal delas é a socialização. Você vai para a escola para se socializar e não existe em lugar nenhum do mundo, ninguém nunca aventurou, né? Nem naqueles lugares mais inóspitos possíveis, as pessoas não têm condição de se locomover, a escolinha existe. Aqui, alguém brilhante, entre aspas, né? Para lembrar do nome daquele torturador, né? Dos anos 60, brilhante, né? Tá achando que faz proposta de que vai fazer ensino à distância para as escolas. Eu pergunto, os pobres têm condição de fazer ensino à distância, mesmo que quisesse fazer? Ou seja, não é. É o fechamento da escola, é pior do que foi a reforma do Temer, que está acabando com o ensino. O Brígido, na verdade, ontem foi o dia do professor, né? Essa proposta de ensino à distância para o ensino fundamental, ela regride a antes do dia 15 de outubro de 1827, quando era imperador do Brasil Dom Pedro I. Dom Pedro I, naquele dia, editou um decreto dizendo que a partir daquele dia, todas as povoações que tivessem um agrupamento maior de pessoas teria que ter uma escola para alfabetizar as pessoas, uma escola imperial. Esse decreto, depois derrubaram ele, né? Só 120 anos depois começaram a colocar isso em prática, né? Mas naquele tempo, o Dom Pedro, né, quase 2 séculos antes, já tinha uma visão muito melhor do que desse elemento que está aí, né? Portanto, a própria Inconfidência Mineira previa a educação. Um dos critérios principais da Inconfidência Mineira é a educação. Enquanto ele propõe esse absurdo, o Haddad propõe a federalização de parte das escolas. Eu queria ver essas duas propostas, o que está em jogo. O que o Haddad diz? O que o Haddad oferece e o que o Bolsonaro o Haddad diz? Está oferecendo. O que o Haddad diz? Olha, pega na questão do ensino fundamental. Educação. Questão da educação. Nós temos hoje uma rede de institutos federais de educação, que são escolas federais, construídas, quando o Lula assumiu, tinha 147 no Brasil, ele entregou com 665, me parece. Aqui em Brasília mesmo tem 12. Quem tiver alguma dúvida, vai no Instituto Federal de São Sebastião, vai no Instituto de Samambaia, ou de Planaltina, do Gama, ou de Ceilândia, e vai ver a qualidade que é. O que o Haddad está dizendo? Além de liberar mais e mais recursos para os professores municipais e estaduais, para que os estados dotem as escolas de melhor qualidade, ele está propondo que a União, através dos institutos federais, assuma aquelas escolas que têm péssimo rendimento no Brasil. Ou seja, aqui na Ceilândia, aqui no Distrito Federal, pega as escolas que estão com a média muito ruim e os institutos federais assumem os alunos daquelas escolas. E isso é uma proposta diferente do que está sendo feito por esse elemento aí. Outra coisa, quando se fala de previdência social,
o que ele diz? Vamos fazer uma reforma mais radical do que a reforma do Temer. Quem que eles querem pegar? Querem pegar as viúvas, querem pegar os trabalhadores rurais, querem pegar... Eles não mexem com os tubarões. O que o Haddad está dizendo? Vamos fazer uma reforma onde você pegue os de cima, preserva o andar de baixo. Outra questão no que tange a segurança pública. Enquanto ele fala, disse até que era capaz de fuzilar a população da Rocinha, no Rio de Janeiro, né? E aí está provado que não é militarizando que resolve a questão da segurança pública. Senão, essa intervenção militar que teve no Rio de Janeiro teria resolvido a situação da violência no Rio. Muitos meses. Né? E que piorou a situação de segurança naquele estado. Né? Portanto, é só pegar os dois programas. Outra coisa que é fundamental, eu coloquei aqui, já que tem bastante trabalhador e dono de casa assistindo e ouvindo a gente. Eu, Brígido, você, Edivaldo, já vimos aí de que governos importantes, como é o caso do governo alemão, o próprio parlamento alemão já disse que em caso de vitória desse elemento, as empresas alemãs que investem pesadamente no Brasil não vão investir, que eles não vão entrar numa zona de risco. Portanto, Volks e outras que investem muito no Brasil vão passar 4 anos sem investir. E isso é mais desemprego, isso é mais miséria, isso é mais fome para o nosso povo. Agora, Brice, você tocou no assunto, essa questão do confisco da poupança. Eu lembro que em 92, a ministra da Economia era Zélia Cardoso de Mello, confiscou a poupança do povo. E o comentário, que inclusive nas redes sociais, é de que poderá haver esse confisco. Eu queria a opinião de vocês em relação a isso. Mas aí seria um absurdo total, né? Quer dizer, a gente já passou por isso. Sim. Né? E imagina o sujeito que tem uma poupançazinha hoje, um aposentado, está vivendo dessa poupançazinha e da contribuição e da aposentadoriazinha que ele tem. Quando ele tem qualquer probleminha, ele vai ali na poupança e tira. Esse senhor e essas pessoas que estão nessas condições vão ter as suas poupanças congeladas naquela época foi 4, 5 anos, será 3 anos. E aí é um desespero. Isso é desemprego total. Isso gera desemprego total. Porque se você não gira moeda, se você não gira, você não tem como gerar emprego, você não tem como gerar condição de vida. Então é fundamental a gente ficar atento, porque já aventou-se essa possibilidade. Além do mais, o Paulo Guedes já fez uma apresentação onde ele acha que para vender o Brasil por 800 bilhões. 600 a 800 bilhões é o preço que ele calcula de vender tudo. Petrobras, Eletrobras, e o que tiver mais aí de Brás e de coisas, das empresas onde o governo tem participação, de água, de energia elétrica, de tecnologia. Então, vender o Brasil por quase 600, vamos dizer que ele faça um bom negócio e venda por 800 bilhões. E aí? E aí? Eles estão propondo. Está todo mundo quieto. Todo mundo ouvindo. Com o agravante, Brígido, é que no caso da venda das estatais brasileiras, não é privatização, gente. Privatização foi o que o Fernando Henrique fez, que nós combatemos, mas eram as empresas brasileiras comprando empresa brasileira. Agora não. É desnacionalização da economia. Se não, vejamos. Agora, no governo do golpista Michel Temer, quem é a maior distribuidora de energia do Brasil hoje? É uma estatal espanhola. Uma empresa do Estado da Espanha é a maior distribuidora de energia. Quem é a segunda maior empresa de distribuição de energia no Brasil hoje? Uma estatal da China. Chinesa. Né? Portanto, é o Estado chinês mandando na distribuição de energia do Brasil. Portanto, o que está acontecendo no Brasil não é privatização, é desnacionalização da nossa economia. Aí você pega rede de fake news aí, né, que as notícias enquanto os caras estão preparando tudo contra a gente, aí fica um bando de idiota discutindo o tal do kit gay. Eu pergunto a quem está me ouvindo nesse momento, pergunta para o seu filho que estuda hoje, se ele já viu o kit gay em alguma escola pública do Brasil. Alguém já viu? Outra imbecilidade, fica discutindo aborto. Gente, nós ficamos 12 anos no governo, o PT ficou 12 anos no governo e não tratou dessa questão de aborto.
O que a gente não faz é criminalizar as mulheres que faz. Agora, o que está acontecendo no Brasil hoje é o reinado da hipocrisia. É questão de aborto, de casamento homoafetivo, está resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo já disse como é que tem que ser feito. Agora, enquanto eles iludem as pessoas numa tática de comunicação nazista para ficar discutindo essas coisas que as pessoas acham que é fundamental, eles estão no subterrâneo preparando as medidas para confiscar o seu direito, para tomar as conquistas que você teve até hoje, conquistas seculares. A CLT no Brasil tinha 73 anos de idade. Na verdade, era uma consolidação de leis que tinha dezenas de anos e que o Getúlio teve a capacidade de colocar tudo num código. O Temer, aí a Globo, as televisões, não, vamos fazer a reforma trabalhista porque vai gerar emprego. Pergunto para você, gerou um único emprego? Não. O que fez foi precarizar os empregos já existentes. Agora, Chico, nessa campanha fala-se muito em Deus. O nome de Deus... Estão usando o nome de Deus em vão. Estão usando o nome de Deus em vão. Eu acho que Deus vai até castigar essa gente que está usando o nome de Deus de maneira indevida. Não é? Tudo... Aí vem o cara e diz, não, que eu sou defensor da família. Que família? Porque o Haddad, por exemplo, é casado há 37 anos com a mesma mulher. O inimigo da classe trabalhadora está no terceiro casamento. E que família que esse sujeito defende? E aí fica um bando de pastor evangélico venal seguindo a doutrina desse cara. Tanto, o que está em discussão nesse momento é dinheiro, não é fé. É isso que tem que estar esclarecido. Brígido, em relação a isso, o nome de Deus está em alta nessa campanha. Todo mundo... Isso é ruim até de comentar, porque se você tem que comentar uma coisa dessa numa campanha eleitoral, é igual a futebol. Eu sou torcedor do Flamengo, por exemplo, eu vou chegar e vou pedir a Deus para que o Flamengo ganhe. Ora, isso é absurdo, né, gente? Absurdo. Deus tem que estar em todo presente. Deus está presente junto com todos. Às vezes as pessoas é que não estão presentes com Deus. E essa é a verdade. É muito fácil chegar e falar, Deus acima de todos. Sim, objetivamente, acima de todos. Mas eu quero saber, e os de baixo? Estão fazendo algo para merecer essa proteção de Deus? É isso que nós temos que questionar. É isso que nós temos que colocar. Isso sim é você ter uma discussão dentro desse projeto. O que você está fazendo para melhorar as condições de vida do povo pobre, do povo simples que está aí? Aí você estaria trabalhando com Deus. Não tem uma proposta. Aliás, a gente não conhece as propostas. Não existe. Porque elas existem, porque elas foram acertadas com o capital nacional e internacional, com os grandes trustes. Com eles já acertaram. Só que só vão mostrar depois. Mas não tem para o povo. Está entendendo? Quando você faz, porque a reforma trabalhista, qual foi o item da reforma trabalhista que beneficiou um trabalhador? Um trabalhador sequer. Um trabalhador sequer. Nenhuma. Toda a reforma foi feita para tirar direitos. Direitos conquistados inicialmente na CLT do Getúlio Vargas e depois com vários itens acrescidos pela luta dos trabalhadores ao longo de todos os anos. Numa canetada, um Congresso que está aí, que a própria resposta, de certa maneira, da população foi correta, retirou mais de 50% dos deputados que votaram, e principalmente aqueles que votaram contra a reforma trabalhista, né? A favor da reforma. Que votaram a favor da reforma trabalhista, que queriam votar a Previdência. Então você vê, o grande capitão da reforma trabalhista, quem foi? Eunício de Oliveira, que é dono de empresa de terceirização, quer dizer, ele foi eleito lá no momento, no Estado. O Rogério Marinho, que era o relator. Pois é, e o Eunício, o grande comandante, como presidente. Porque, na verdade, Edivaldo, a reforma trabalhista, ela foi acertada. Isso eu denunciei na época, porque eu recebi a informação num dia de sábado, à tarde, dentro da Confederação Nacional da Indústria, aqui no setor de autarquia norte. Quem estava lá me ligou, Chico. Os caras estão aqui, reunidos, acertando ponto por ponto da reforma trabalhista. Portanto, foi o grande empresariado nacional que disse para o Rogério Marinho o que tinha que ser colocado, acertado no dia de sábado, ele levou para o Congresso e aprovado na terça-feira.
Verdade? Foi ali que nasceu a chamada reforma Quer trabalhista. dizer, o trabalhador fora de todas Ficou longe, nem informação ele teve a respeito disso. Chico, tem o pessoal acompanhando a gente, a Cecília está mandando um abraço para você. Obrigado. Não é? O Wagner de Jesus acompanhando também. O Aldair dizendo aqui, parabéns Sintel DF por debater esse assunto tão importante para a vida de todos os trabalhadores. Clemilton Saleve acompanhando a gente. Obrigado a vocês todos, amigos internautas que estão nos acompanhando. E a Amazônia, gente? Como é que fica nesse processo todo? Veja bem. Patrimônio. Você veja bem, cara. Entre eleição, Qual a sai ideia? eleição, Não, tem mas sempre qual a Amazônia. ideia do animal? Unificar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura e colocar um latifundiário da bancada ruralista para ser o ministro da Agricultura. Imagina isso. A raposa cuidando Não, mas imagina a repercussão internacional que vai ter isso. O mundo inteiro está de olho na Amazônia. O mundo inteiro se preocupa com a Amazônia. Imagina se alguém vai investir no Brasil sabendo que a Amazônia está sendo destruída. Não vai, gente. Isso é uma loucura o que está sendo proposto, não é? E um dos auxiliares dele, né, um general também, já disse que bom é no tempo que não tinha IBAMA, que bom é no tempo que não tinha Ministério Público. Ok. Só que hoje tem IBAMA, tem Ministério Público, tem lei e tem justiça. Portanto, vai ser conflito permanente. Outra coisa absurda, gostando ou não, e eu gosto, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil hoje é o movimento mais legítimo que existe. Esse movimento já alfabetizou em todo o Brasil 1 milhão de pessoas. Quando, tipo lá no Maranhão, que você é maranhense, tinha cidades, povoados, lá nos confins das serras lá, que não, professor nenhum queria ir para lá, o que o governador Flávio Dino fez? Convênio com o MST, levou os educadores do MST para usar o método Paulo Freire e alfabetizou aquelas pessoas, para livrar o Maranhão da noda do analfabetismo. Aí agora, o que diz o elemento? Que vai criminalizar o MST, vai enquadrar dentro como que fosse uma instituição terrorista. Você acha que o MST vai aceitar isso de braço cruzado? Um movimento legítimo como esse, que o seu principal líder é um conselheiro do Papa Francisco, que o que o Papa Francisco fala repercute no mundo. Os caras estão brincando com fogo, gente. Esses caras não têm noção. Eles ainda estão achando que nós estamos na época da Guerra Fria, aonde a União Soviética delimitava uma parte do mundo, os Estados Unidos outra, dizendo, não, você não está aqui. Desse lado aqui é a União Soviética, desse caneco, outro aqui é Estados Unidos, eu não mexo com os Estados Unidos e você não mexe com a União Soviética, só que isso mudou. Acabou a Guerra Fria. Hoje a economia é globalizada. O país que mais importa hoje no mundo, com o comércio mais forte é a China, e a China é comunista. Só verificar o que os chineses fizeram agora. Estava conversando ontem com o Beto, tinha acabado de chegar da Venezuela. O que os chineses estão fazendo? Aqui no Brasil, os empresários arrozeiros brasileiros, orientados por essas bestas que estão aí no Ministério das Relações Exteriores, suspenderam as vendas de arroz para a Venezuela. O que está fazendo a China? Ela compra o petróleo da Venezuela, o Estado chinês, é o governo chinês. Aí compra o arroz brasileiro e troca na Venezuela por petróleo. E os arrozeiros brasileiros deixaram de ter o lucro porque não estão vendendo direto. Tanto chega o governo chinês, está comprando quase toda a produção de arroz do Brasil, leva para a Venezuela, troca em petróleo, leva o petróleo para a China e está resolvido. Beleza. Aí acha que esse povo vai se contentar com loucuras aqui no continente sul-americano, cara? Achar que dá para implantar uma ditadura de novo? Então, nessa eleição, tem dois polos, né? São dois candidatos. Um defende os trabalhadores, o outro defende o empresariado. É isso? Eu diria que... Não, eu acho que, atrapalhando o brilho, não é que ele defende o empresariado.
O outro defende uma visão tacanha, que também não é do empresariado moderno brasileiro. Não é? Na verdade, ele está alinhado aos banqueiros. O Paulo Guedes é o chefe do fundo de um grande fundo de investimento. Ou melhor, ele gerenciava 6 fundos de investimento. Fundo de investimento é especulação, é capital produtivo. Fundo de investimento é um negócio só para especular com dinheiro. Portanto, o que está em jogo é essa visão especulativa e, do outro lado, a visão produtiva do Haddad, que acha que é possível unir capital e trabalho, que nós provamos que era capaz de fazer no governo Lula, e desenvolver o Brasil novamente. E dos outros que acham que é possível entregar o Brasil para o capital especulativo internacional, que não gera um emprego, só gera fome, miséria e desgraça. Cristo. Não, veja bem, eu acho muito importante que a gente faça esses esclarecimentos, até porque nós estamos falando de propostas, proposta de um lado, proposta de outro, Sim. e da história de um lado e da história de outro. Isso que o Chico está esclarecendo é muito importante. O que não chega hoje é no pequeno empresário brasileiro. Tem várias pessoas, pequenos empresários brasileiros, que estão iludidos com essa proposta. Achando, não, agora então eu vou fazer assim, vou fazer assado, não vou contratar um empregado aqui, não vou precisar pagar 13º, não vou precisar pagar férias, isso vai ser bom para mim. Ele está esquecendo que isso aí é matar a galinha dos ovos de ouro. Porque se você não tiver renda para a população, esse pequeno empresário é o primeiro que vai morrer. Veja aqui no governo tempo quantos fecharam as portas e quantos continuam fechando. Aqui em Brasília, né? Não, no Brasil inteiro. Você vai no Brasil inteiro. Eu vim de São Paulo agora, cheio de portas fechadas lá. Entendeu? E esse pequeno empresário é que tem que ser alertado. Porque o grande empresário, aconteça o que acontecer, ele vai se virar. Entendeu? O empresário internacional, eles vão ficar na deles aí. Vão arrumar, como se diz, nichos para eles ganhar dinheiro. Um deles grande é só a especulação. Os banqueiros que estão aí, que eu acho que o Boulos falou muito bem para um grande banqueiro que era candidato a presidente da República. Ele falou, não, porque eu trabalho há 35 anos, não sei o quê. E ele falou, não, rapaz, quem trabalha são os bancários. Você está confundindo bancário com banqueiro. Banqueiro não trabalha, banqueiro especula. Então é muito importante isso que está sendo colocado, porque o povo está sendo de certa maneira iludido. Então o que nós temos a função aqui é de tentar esclarecer uma proposta de um lado, a proposta do outro, a proposta do lado, a proposta do outro. E alertar, porque a responsabilidade do voto é muito importante. A gente viu aqui que às vezes as pessoas arranjam 1000 desculpas, e uma delas, onde eu falei no início, não, eu vou votar em fulano de tal porque eu odeio o PT. Só por isso. Só por isso. Tudo bem, a gente sabe que o PT cometeu vários erros, mas fez coisas maravilhosas no país. Agora, você vai votar só porque odeia o PT e o cara já mostrou. O PT vai sobreviver, o PT já sobreviveu a essas eleições e acontece, se for para a presidência da República, muito bom para nós aqui, do nosso conceito, para o povo em geral, mas se não for, ele vai sobreviver. Ele vai continuar com seus números de deputados aí, vai organizar-se junto com as outras correntes aí progressistas do país, junto com os sindicatos. Os sindicatos não vão, igual o Bolsonaro falou que vai fechar os sindicatos. Fechar como? De que maneira vai fechar o sindicato? Não é assim. Então as propostas são mirabolantes, porque alguém fala assim, eu não gosto do sindicato. Então o cara fala, ele falou que vai fechar o sindicato, eu vou votar nele. Ou vou votar contra o pessoal do sindicato. Porque na verdade é isso que está acontecendo. Então a gente tem nesse momento que esclarecer. Esclarecer e dizer, olha gente, alerta, atenção, porque depois do voto realizado, as coisas vão se tornar ou mais fáceis ou mais difíceis. Se o sujeito quiser escolher o caminho mais difícil, né, aquele famoso tiro no pé, nós estamos fazendo aqui a nossa obrigação de alertar, de mostrar o que vem de uma proposta, o que vem de outra, daquilo que não é nem uma proposta concreta. Porque quando você faz uma proposta, por exemplo, você vai fazer uma proposta. Não, eu vou investir na educação. Onde? Como? De que maneira? Tal. Vou investir, vou pegar dinheiro daquilo outro. O cara, não, vou investir nisso, aquilo outro, não sei o quê. Inclusive essa proposta, vou dar arma para a população, vou armar com as armas melhores do mundo os policiais. Olha, a emenda 95 proíbe isso, porque o cara não pode aumentar a despesa. Como é que ele vai fazer isso? E o povo pobre vai comprar arma? Como?
para se defender, porque a filosofia é a polícia ali faz um ataque violento, tipo exército, e o cidadão em casa armado. Isso não funciona, gente. Só vai criar violência e mais violência. Né? Tanto que chegou a se inventar aí a hipótese de falar, não, então vamos matar 30 mil pessoas no Brasil que a gente acaba com a bandidada toda. Né? Mesmo admitindo, e o cara já diz, não, vai morrer um punhado de inocente nesse meio. Veja, que ponto nós chegamos, gente? É verdade. Que ponto nós chegamos? O Brígido e Chico, ontem o Ibope publicou uma pesquisa, né, dando aí 59% para o Bolsonaro e 41% para o Haddad. A pergunta é a seguinte, é possível, do seu ponto de vista, Chico, reverter Edivaldo, esse primeiro percentual? eu não acredito em pesquisa nem quando eu estou na frente. Os institutos já erraram feio no Brasil. Criaram todo um clima, através desse elemento aí que é candidato e de alguns militares, de que não aceitam o resultado democrático das eleições. Que eles estão dizendo que não aceitam o resultado do voto do eleitor. Colocou em xeque, inclusive, a urna eletrônica. Se eles não aceitam o resultado é porque eles estão com medo de perder. Se esse cara comparecer em um debate, ele perde a eleição. Basta um único debate para ele perder a eleição. Porque ele fica enclausurado, mentindo através das redes sociais, não dá uma entrevista aonde seja questionado, né? Fica mentindo. Agora, se tiver um debate, olho no olho, ele perde as eleições. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu queria voltar num ponto aqui que o Brígido colocou, que eu achei por demais importante, já que nós estamos falando numa rádio de um sindicato, que é o seguinte: ninguém vai acabar com os sindicatos brasileiros. A ditadura militar tentou acabar. A ditadura militar interviu em milhares de sindicatos. Centenas de sindicalistas foram assassinados. Criaram o Departamento de Ordem Política e Social, onde a pessoa, para ser diretor do sindicato, tinha que ter um atestado do DOPS, dizendo que ele não era envolvido com atividade política. Durou 20 anos. E nós voltamos muito mais fortes, muito mais unidos, fizemos a retomada. Portanto, pode até não ser para mim, que já estou com 64, pode até não ser para o Brígido, mas será para as futuras gerações. Ninguém vai acabar com o movimento sindical brasileiro, que é um movimento legítimo, é a essência da defesa da classe trabalhadora. Portanto, você que tem raiva de sindicato, não vai votar no cara achando que ele vai acabar com o sindicato, não, que ele não acaba não, cara. O sindicato veio para ficar. São organizações centenárias, organizações que estão no mundo inteiro, e ninguém vai destruir a luta dos trabalhadores brasileiros. Perfeito. Brígido, comenta aí a sua opinião em relação a essa pesquisa. Não, a pesquisa ela apresenta aspectos preocupantes, principalmente porque ela induz o voto. Então isso aí é uma manifestação de preferência. Isso não quer dizer que seja o voto. Por isso que ela modifica muito. Né? Você pegar a pesquisa de um dia antes da eleição, ela é completamente diferente da pesquisa que se realizou no dia da eleição na Boca de Urna. Boca de Urna, você viu que ela realmente identificou o voto, entendeu? Inclusive novidades assim que surgiram do dia para a noite. Né? Então isso pode acontecer a qualquer momento. O que nós precisamos fazer é isso que nós estamos tentando fazer aqui, esclarecer, discutir. E é muito importante a gente alertar para o fato de que o cara que está votando no outro lado, do lado de lá, ele não é fascista, ele não sabe nem o que significa fascismo, não sabe nem o que significa nazismo, ele está iludido, quase que com uma lavagem cerebral. E por isso fica difícil a gente reverter essa situação, mas não é impossível. Elas podem se reverter, ainda faltam quantos dias para a eleição? 15 dias? 14 dias. 14 dias para as eleições? Né? É muito tempo. Se você pegar 14 dias das eleições antes do primeiro turno, você vai ver que era um quadro completamente diferente do que na realidade aconteceu. E a gente acredita que ela vai ser modificada. E precisamos alertar a população de que, inclusive quando eles apresentam, a pesquisa fala, é a intenção de voto. Não é o voto, porque às vezes o trabalhador, não, já está definido o voto. Não está. Aquilo é uma intenção de voto. Não é? E o cara entra ali, dobra a esquina, vê um fato acontecendo e fala, puxa vida,
aquilo que esse cara falaram lá No programa. na Rádio Cidade, eles têm Faz razão. sentido. Vou mudar meu voto. Já não vou votar mais nele, vou pensar. Aí você der essa brecha de pensar, que é isso que nós estamos pedindo para as pessoas fazer, pense, analise as condições, analise o que pode acontecer, analise o que vai acontecer para você como cidadão, não aquele negócio que a gente fala, o cara olhar só o umbigo dele e achar, não, para mim aqui vai ser bom porque eu estou trabalhando na campanha do fulano aí, ou tanto não sei o quê, o meu vizinho lá está dizendo para mim que vai ser uma boa. Não, analise para o país, para a população em geral. Perfeito. Vamos ver essa questão do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de condições de emprego, né? Porque nós não estamos falando de escravidão, nós estamos falando de emprego, emprego digno, onde as pessoas têm um direito, né? Onde dentro dessa coisa está embutido os direitos dos trabalhadores, né? Isso são conquistas centenárias. Os primeiros trabalhadores que nos levaram a conquistar, por exemplo, 8 horas diárias de trabalho, foram mortos, mulheres fuziladas. Então nós não podemos esquecer isso. A história, né? A história. Trabalhadores, quantos morreram no Brasil aqui, na luta em defesa Foram presos. dos direitos, foram presos, mas mortos, assassinados. Estudantes que foram assassinados, né? Então é importante a gente saber o seguinte, quando a gente pensa nisso tudo, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que é possível e é necessário mudar. Porque no nosso conceito, quem está tendo a intenção de voto desse lado de lá, no nosso conceito está enganada. Então ela não pode ser chamada de fascista. Eu converso às vezes com uma caixa do supermercado, e se ela dá a oportunidade de a gente conversar, né? Porque às vezes a gente chega e pensa, não quero saber, vocês estão não sei o que, tal, papapá. Não, então tudo bem. Mas quando dá uma oportunidade de conversar, no mínimo a pessoa passa a pensar um pouquinho, fala, puxa vida, mas você aqui está no caixa aqui. Você sabe aqui, ó, por exemplo, aqui no momento, aqui na hora de rush, é bom a gente falar dessas coisas. Na hora de rush, você tem quantos caixas funcionando? Ah, tem aqui 15. Pois é. A reforma trabalhista que eles vão implantar, e com todo o direito da chamada carteira verde e amarela que eles vão implantar, na hora do rush vai ter 15 aqui. Então você vai trabalhar aqui durante 2 horas no supermercado, na hora do roxo, com 15 caixas. Passou esse horário, vai ter só 3. E você não vai ter salário mensal mais não. Você vai ter salário pela hora de trabalho que você vai exercer ali. O resto, não, mas eu vou ficar fazendo o quê? Vai ficar em casa esperando a hora que o patrão te chamar de novo. Então ele já vai te contratar e dizer aqui, ó, você vai trabalhar aqui, hoje, de 4 a 7. 3 horas por dia. E vai te pagar o salário 3 horas por dia, e não dá para pagar nem no salário mínimo. Faz a proporção, você vai ver que é isso. Isso está na reforma trabalhista, isso vai ser implantado. É isso que o candidato está dizendo, como diz assim, você quer emprego sem direitos ou quer desemprego? É isso que está sendo colocado, que as pessoas não estão entendendo. Porque para nós, somos do movimento sindical, que somos trabalhadores esclarecidos, nós sabemos o que significa isso. Para o povo ele está dizendo, o cara está me oferecendo emprego. Não, está te oferecendo escravidão. Isso não é emprego, isso é escravidão. E é pior que a escravidão, você sabe por quê? Porque o escravo naquela época, o patrão tinha que dar pelo menos a senzala para ele morar, tinha que dar comida para ele ficar forte. E hoje não tem isso. Se um patrão hoje pegar o que ele paga de salário mínimo e trocar por dar alimentação, por dar moradia, ele paga mais que o salário mínimo. Então hoje você vê, imagina agora pagar o salário mínimo proporcional, tá certo? Você vai ser o trabalhador temporário. Então você pega os vigilantes. Você pega os, não, agora eu tenho aqui, não, nas horas aí principais, não sei o que, a gente precisa de vigilante. À noite não, o vigilante fica em casa esperando a hora de ser convocado. Então você vai ter muita gente com emprego, né? O emprego que é nada, que ele não vai receber nada, que ele não vai ter direito nenhum. Perfeito. Entendeu? Aí o cara fala assim, mas quando eu chegar no final do mês não deu para pagar, não recebi nem meio salário do vigilante, quanto que é hoje em Brasília, o piso? Volta de 3 mil reais. 3 mil reais, não, eu vou receber R$1.000, porque eu trabalhei só 1/3 do tempo. E aí pode fazer isso hoje? Não. Mas na legislação hoje já pode.
Nós temos que lutar e botar nos acordos coletivos para que não se consiga. Mas a hora que chegar um governo com essa tendência, empurrando isso para frente, o empresário, esse empresário oportunista, né? Empresário oportunista, esse oportunista, vai querer abraçar. Nós tivemos aqui o caso da empresa lá dos vigilantes, lá, que foi aquela coisa toda, que ele impôs primeiro, cortou o vale alimentação. Ora, você está entendendo? Então isso tudo hoje é possível fazer na reforma trabalhista, não está sendo feito porque estão esperando as eleições. É isso que nós temos que alertar o povo. Porque o cara fala assim, não, mas os caras falaram que a reforma trabalhista viria e não aconteceu nada comigo. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. As empresas estão esperando as eleições para saber que caminho que elas vão fazer, porque o nosso candidato, o candidato dos trabalhadores, de vários outros deles, que estavam disputando a eleição, como o Ciro, como o Boulos, estão dizendo assim, nós vamos revogar a reforma trabalhista. E o candidato atual, o que ele fala? Vou ampliar a reforma trabalhista. Então é isso que o trabalhador tem que entender. É isso que pode fazer esse esclarecimento. E nós aqui somos pequenininhos, né? Pouca gente está nos ouvindo, mas já é muita gente. Mas é que cada um faça esse debate com educação, respeitando que aquela pessoa chegou para ela informações truncadas, sim, ela não teve condição de se defender daquelas informações, né? Então, a situação é difícil no momento? É, mas pode ser revertida sim. Perfeito. O Walter faz um lembrete aqui, Walter Machado, dizendo o seguinte, então faça aí uma convocação para os trabalhadores comparecerem à eleição. É interessante porque essa história da abstenção, né, Chico? É o seguinte, a abstenção e o voto branco ajuda o elemento. Portanto, se os eleitores que se abstiveram no primeiro turno e aqueles que anularam o voto comparecerem e votar no Haddad, a gente ganha as eleições. Ganha as eleições e não tenha medo de ameaça, dizendo que se ganhar não vai governar, porque vai governar. Vai governar. O Congresso está composto, é um Congresso talvez o pior da história brasileira, mas dá para governar. Nós temos uma bancada boa de deputados. Mas ainda voltando na questão da reforma trabalhista, que o Brejo explicou tão bem, tem um detalhe a mais. Eles equipararam agora a justiça do trabalho à justiça civil, que é a seguinte, justiça civil. O Edivaldo aqui entrou com ação contra mim. Eu perdi a ação, eu pago as custas. A justiça do trabalho era diferenciada. Eu entrei com a ação, perdi, eu não pago nada. Agora eu entrei, perdi, vou ter que pagar para o meu patrão milionário. Aí já pensou, o dono do Carrefour, não entra, o comerciário entra com a ação ou da Oi ou da Vivo, aí perde e vai ter que pagar, gente. Por isso que caiu o número de reclamações na justiça, porque o povo está com medo. O trabalhador fica amedrontado. Mas à medida que o trabalhador sentir, e os advogados dos sindicatos são bons, mostrar para o trabalhador de que aquela ação ele não vai perder, e ele sendo sindicalizado, se perder é o sindicato que arca, vai voltar a ter o mesmo número que tinha antes, porque ninguém inventava ação. Essa história de que é porque era um bando de malandro que não queria trabalhar, que estava inventando ação, é mentira. Se a gente ganhava é porque a gente tinha direito. Juiz nenhum ia dar uma coisa que a gente não tivesse direito. Perfeito. Gente, muito obrigado por terem vindo participar desse programa esclarecedor. Eu acho que o papel, tenho certeza que o papel nosso na Rádio Sintel é esclarecer para que o eleitor vá à urna com senso de responsabilidade, que ele não está votando só para atender os interesses dele, mas lembrar que é o interesse de toda a sociedade brasileira, de vários trabalhadores, de milhares de trabalhadores por esse país afora. Brejo Ramos, como sempre, brilhante nas suas colocações, muito obrigado por ter vindo. Nós agradecemos muito aqui a todos que nos viram e ouviram, né? A audiência é muito boa, todos que nos ouviram e viram possam raciocinar em cima daquilo que nós estamos falando. Nós estamos procurando aqui argumentos justos e honestos para fazer chegar o esclarecimento ao povo. E, mais uma vez, felicitar o deputado Chico Vigilante pela vitória, a Arlete também, companheira nossa de grande tempo de luta, que foi eleita, a nossa companheira Érica também, e todos que disputaram nesse campo, porque ninguém ganhou a eleição sozinho, né?
Nós ganhamos a eleição com o resultado dos votos dos companheiros dos nossos partidos e por aí afora. Então é uma felicidade muito grande ter o Chico aqui com todo o seu brilhantismo, toda a sua volúpia, a sua capacidade de luta, que nos entusiasma. Porque de vez em quando a gente fica meio cabisbaixo, mas não é hora disso não. A hora de levantar a cabeça e de tentar usar os argumentos justos e puros para poder fazer chegar, ou seja, aqui, nenhum de nós aqui está defendendo interesse pessoal. Nós estamos aqui defendendo o interesse da coletividade. E é isso que faz com que nós estejamos sempre, e por isso que o sindicato vai sempre sobreviver. Porque aqueles que tentaram trair a classe trabalhadora estão sendo tirados também do sindicato, como são tirados do Congresso Nacional e por aí afora. Isso que a gente quer então dizer. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Perfeito. Parabéns, Chico. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo ao nosso programa e esperamos tê-lo aqui mais vezes para conversar diversos outros assuntos de interesse. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer o Brígido, a diretoria do Sintel, os servidores aqui do Sintel, enfim, os trabalhadores de telecomunicações que me ajudaram bastante nessas eleições. Ganhei as eleições graças ao apoio dos trabalhadores do Distrito Federal. E ressaltar aqui por último um ponto, você trabalhador que está assistindo a gente, você prestou atenção de que a grande mídia centrou a questão da reforma trabalhista na época tão somente em cima do imposto sindical, dizendo que era para que o trabalhador perdia dinheiro com o imposto sindical. Um dia, Brito, eu fiz uns cálculos. O dia de um vigilante que o imposto sindical cobrava por ano dava R$ 67. O que ele perdeu de imediato, entre a jornada, adicional noturno menor, feriado que era pago em dobro, que ele deixou, dá R$ 5.400. Tanto ele trocou R$ 5.400 por 67. Mas isso a grande mídia não diz. Portanto, os verdadeiros sindicatos de trabalhadores não viviam por causa de imposto sindical, não é? Vai continuar existindo sem imposto sindical e vai continuar sendo de luta. Aqueles que viviam só do imposto sindical, qual é a tendência? Os trabalhadores se agruparem aos sindicatos que vão sobreviver. E a luta sindical vai continuar nesse país. Portanto, mais uma vez, parabenizando aqui o Sintel, que é pioneiro. Eu sempre que venho aqui gosto de ressaltar e vou dizer mais uma vez, Sindicato dos Telefônicos do Distrito Federal, o Sintel, foi o primeiro sindicato a ter um carro de som em Brasília, que era o Boca de Ferro. Primeiro, que serviu demais a CUT. Eu era presidente da CUT na época, o Walter era tesoureiro da CUT, né, o Brígido fazia parte da direção da CUT, e foi através daquele instrumento simples, que era uma Kombi, bem equipada com som, que a gente comandou verdadeiras revoluções nessa cidade, né? Foi ali que nós fizemos todo o enfrentamento contra o governo Collor e depois enfrentamos os desmandos, as privatizações e as aberrações do governo Fernando Henrique. Portanto, nós estamos preparados para ganhar as eleições agora dia 28. Se perder, o mundo não vai acabar. Nós vamos continuar vivos, lutando, defendendo o nosso ponto de vista. Certamente lá na frente triunfaremos. Ok, obrigado, deputado Chico Vigilante, obrigado ao Brígido Ramos, presidente do Sintel DF, e a você, internauta, que nos acompanhou até agora. Muito obrigado. Foi mais um programa para esclarecer. Nós ainda teremos outros programas até o dia da eleição, que é dia 28 de outubro. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Obrigado, Brígido, obrigado, Chico. Tchau. Obrigado. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.